noite. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, queremos entregar o teu filho, Pai, em tuas mãos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor está usando ele de forma sobrenatural, Pai. Que não venha dele, mas que o Espírito Santo dessa noite quem está conduzindo, Senhor Jesus, Pai. E que tudo aquilo que for falar nessa noite, que não seja para massagear o nosso ego, mas que viemos, Senhor Jesus, Pai, aprender a tua palavra, Pai. E que viemos, Pai, guardar ela nos nossos corações, Pai. Assim eu te peço, Pai, em nome de Jesus, abençoa o teu servo. Amém. Graças a Deus, meus amados. Amém. Estou muito feliz por estar novamente aqui nesse púlpito mais uma vez. É uma honra imensa para mim estar aqui novamente, podendo estar falando da palavra de Deus e compartilhando com os irmãos aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração essa noite. Eu quero começar falando para você que essa noite você não está aqui porque você quer. Você está aqui porque o Espírito Santo te convenceu a estar aqui nessa noite. E tudo que está acontecendo aqui nessa noite é para você e é para mim. Desde o primeiro instante em que você começou a se arrumar lá na sua casa para estar aqui nesse momento, o Espírito Santo está falando ao seu coração e te convidando a estar aqui. Amém. Então, meu amado, põe uma coisa na sua cabeça: tudo que está acontecendo aqui nessa noite é porque o Espírito Santo preparou para mim e para você. Essa mensagem que nós vamos ouvir nessa noite, ela não é para aquele seu amigo que está precisando, ela não é para aquele seu filho que está te dando problema, ela não é para aquele seu irmão que está desviado. Essa mensagem dessa noite é para você, porque se o Espírito Santo te trouxe aqui essa noite, é porque essa mensagem é para você. É com você que Jesus quer falar nessa noite, é comigo que Ele quer falar nessa noite, meu amado. Então não se disperse, presta atenção naquilo que Deus quer falar contigo nessa noite. Amém. E eu convido os irmãos a estarem abrindo suas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 5. Eu convido você a estar mantendo a sua Bíblia aberta, porque nós vamos estar falando a respeito desse capítulo no decorrer da mensagem. E para início eu quero estar lendo o versículo de número 18 e a primeira parte do versículo de número 19. Marcos 5, verso 18 e o início do 19. Mesmo assentados, vamos nos manter reverentes e ler a palavra de Deus. E a palavra do nosso Deus diz assim: quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. E Jesus não permitiu. Vamos curvar nossas cabeças mais uma vez e falar com Deus. E nesse momento eu convido você também para você fazer a sua oração individual e pedir para Deus falar contigo. Pedir para que Deus traga ao seu coração uma mensagem essa noite de transformação, de renovo, de esperança, porque foi para isso que Ele nos trouxe aqui hoje. Amado Deus, Pai querido, graças te damos, ó Pai, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Nós queremos te agradecer, ó Pai, porque o Senhor nos escolheu, porque o Senhor nos trouxe aqui essa noite, porque o Senhor teve e nos trouxe aqui, ó Pai, com o intuito de falar aos nossos corações. Muitas pessoas, ó Pai, poderiam estar aqui, mas o Senhor convidou a mim e a cada um que aqui se faz presente para estar na tua presença, aqui neste lugar. Nós queremos te agradecer, ó Deus. E neste momento, ó Pai, eu te peço que eu diminua, ó Pai, e que o Senhor me use, e que através do teu Santo Espírito, ó Pai, o Senhor fale aos nossos corações.
Que essa mensagem, ó Deus, não venha de mim mesmo, mas que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações, nos trazendo renovo, nos trazendo esperança e nos trazendo uma novidade de vida, Pai. Tudo isso nós te rogamos, nós te pedimos e te agradecemos no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Meus amados, essa passagem bíblica, ela é muito interessante, muito conhecida. Esse texto bíblico vai falar a respeito do endemoniado gadareno. Eu acredito que todos aqui já tenham lido essa passagem bíblica. Mas eu quero começar falando um pouco antes. Se nós olharmos no capítulo 4, a gente vai observar que Jesus estava em Cafarnaum e ele fica na casa de Pedro. Ali naquela casa ele faz alguns milagres, transforma algumas vidas, e aí ele decide ir para a praia, e ali na praia ele traz alguns sermões também, ele fala algumas parábolas, ensina algumas pessoas, e aí quando o dia já está anoitecendo, no capítulo 4 aqui a palavra vai dizer no verso 25, vai dizer assim: naquele dia ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Em Lucas vai dizer que ele vai para o outro lado do mar da Galileia, para Decápolis, para a cidade dos Gadarenos. Decápolis naquela época, meus irmãos, era uma cidade que não buscava a Deus. Eles idolatravam outros deuses, eles eram gentios, eles eram um povo que não se dava muito com os judeus. E aí eu fico pensando na cabeça daqueles apóstolos, daqueles discípulos, um olhando para o outro assim, falando assim: o que o mestre vai fazer lá? Já está anoitecendo. A gente vai pegar o barco, vai entrar nesse mar, atravessar o mar à noite. Para quê? Fazer o quê? Não tem nada do lado de lá. A nossa vida é aqui, o nosso povo está aqui, do lado de lá é um povo hostil. Mas, meu amado, nessa noite, Deus quer nos ensinar que quando Deus tem um propósito na vida de uma pessoa, nada frustra os propósitos de Deus. Independente da vontade dos discípulos, independente do que os discípulos estavam pensando, Jesus tinha um propósito do outro lado do mar da Galileia. Ele tinha um porquê ir àquele lugar. E por mais que os discípulos não entendessem naquele momento, até comentassem entre eles o porquê que Jesus estava fazendo aquilo, os propósitos de Jesus não seriam frustrados. E quantas vezes a gente vê isso no nosso meio? Quantas vezes a gente vê o líder fazer uma programação na igreja e o outro chega e fala assim: mas para que fazer isso? A gente já fez isso tantas vezes, nunca deu certo. Para que pregar lá na praça? Tem tanta gente que já prega. Mas o propósito de Deus, independente da vontade dos outros, não pode ser frustrado. E aí, o texto continua nos ensinando. Aqui no capítulo 4, a gente vai ver que eles entram no barco, eles começam a atravessar o mar da Galileia, e quando eles estão atravessando o mar da Galileia, meus amados, a palavra vai dizer que uma grande tempestade se levanta. E Jesus está ali tranquilo no barco, dormindo. Tranquilão. Não é nem com ele aquele vento. E os discípulos começam a se desesperar, começam a ficar afligidos. E Jesus continua dormindo. E aí eu quero abordar o primeiro
primeiro ensinamento que essa palavra nos traz nessa noite. Amém. Meus amados, os obstáculos não podem frustrar os propósitos de Deus nas nossas vidas. Não existe obstáculo que detenha a vontade de Deus na sua vida. Se eu perguntar para vocês aqui, qual de vocês teve algum problema antes de vir à igreja que era para ter impedido você de vir? Talvez um ou dois ou até mais vai se levantar e vai falar: eu tive tal problema. Mas você está aqui porque Deus tinha um propósito de te trazer aqui nessa noite. Nós vamos entender no discorrer do texto aqui. Eu tenho uma convicção que essa tempestade que se levantou em meio a essa travessia não foi natural. Essa tempestade que se levantou aqui no decorrer dessa travessia dos discípulos com Jesus foi uma tempestade movida pelo inimigo para frustrar, para que eles não fizessem aquela travessia, para que eles desistissem no meio do caminho e voltassem para a margem de onde eles tivessem saído. Porque o inimigo sabia do propósito de Cristo lá do outro lado, e ele queria impedir. E muitas vezes, meus amados, nas nossas vidas, a gente também enfrenta esses problemas. A gente, em meio a uma caminhada, a gente também enfrenta a tempestade. E aí eu te pergunto, como nós temos nos comportado em meio às tempestades? Será que nós temos ficado igual os discípulos? Porque aqui o texto vai dizer que os discípulos ficaram amedrontados, que eles se desesperaram. Mesmo Jesus estando ali no barco, dormindo ao lado deles, eles se desesperaram. Mesmo sabendo todos os milagres que Jesus já tinha feito, eles não tiveram confiança que chegariam do outro lado da margem. E quando nós enfrentamos as dificuldades, as tempestades em meio às nossas travessias, como nós temos nos comportado? Mas o que o Espírito Santo nos revela nessa noite, meus amados, é que em meio à tempestade, Deus se revela. Em meio à tempestade, Deus se revela e age em nosso favor. Quando aqueles discípulos estavam desesperados, atemorizados, com medo de o barco afundar, Jesus acorda e pergunta para eles: o que está acontecendo? Cadê a fé de vocês? E Jesus olha para o vento, olha para o mar e fala: quietos, acalme-se. E imediatamente a tempestade cessa. Meus amados, Jesus está no nosso barco. Jesus está agindo em nosso favor. Mesmo que a tempestade venha, Ele vai dar a ordem e a tempestade vai se acalmar. Ele não vai te colocar para atravessar o mar e deixar você naufragar no meio do caminho. Se for Ele que ordenou, você vai chegar do outro lado da margem. Porque o propósito de Deus para as nossas vidas, ele tem que se cumprir. Por mais que muitas vezes nem nós mesmos acreditamos naquilo, mas Jesus acredita em nós, porque Ele conhece o nosso potencial, porque foi Ele que nos criou. Amém. A outra coisa que o Espírito Santo nos revela a respeito desse texto é que ninguém, por mais que queira, consegue resistir à vontade de Deus em nossas vidas. Nenhum ser humano, meus amados, é capaz de resistir à vontade de Deus para nós. Você pode até tentar, você pode até procurar se esconder,
você não consegue. A palavra de Deus vai continuar dizendo no capítulo 5, no verso 1, vai dizer assim: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Meus amados, aquele homem que estava dominado por espíritos imundos, aquele homem que estava acorrentado pelo inimigo, nem mesmo dessa forma ele conseguiu resistir à presença de Jesus. Ele teve que se curvar, sair lá de onde ele estava escondido no sepulcro e vir até a presença de Jesus. E a palavra vai dizer que ele chega, ajoelha e adora a Cristo Jesus. Ninguém, meus amados, consegue resistir à presença de Deus e à vontade de Deus para a vida dele. Nenhum ser humano consegue resistir à vontade de Deus para as nossas vidas. Aquele homem, ele vivia escravizado por espíritos imundos. A palavra vai dizer que ele vivia em sepulcros. Eu fico imaginando como que deveria ser a cena, porque hoje a gente tem a imagem de que um sepulcro é igual esse cemitério de Campo da Esperança, que a gente chega lá, é tudo verdinho, com plaquinha bonita, dá vontade até de fazer um piquenique. Mas naquela época, meus amados, sepulcro era uma caverna, que eles pegavam o morto, colocavam naquela caverna e deixavam lá para ficar em decomposição aberta. E era nesse lugar que aquele homem vivia, no meio dos cadáveres, no meio do mau cheiro, no meio de cadáveres em decomposição. Era ali que aquele homem vivia dia e noite atormentado. A palavra vai dizer que ele vivia nos sepulcros dia e noite atormentado. No Evangelho de Lucas vai dizer que ele andava nu pelas ruas. A palavra vai dizer que aquele homem, que eles acorrentavam aquele homem, mas não tinha correntes que conseguiam segurá-lo, que ele quebrava as correntes e saía, que ele se cortava com as pedras, que ele se mutilava. Eu fico imaginando o desespero daquele homem em se livrar daquela situação que ele estava e ele não conseguia por si próprio. A diferença, meus amados, é que aquele homem, ele estava endemoniado, Satanás estava usando ele dentro dele. Mas hoje em dia, muitas vezes, as pessoas deixam Satanás usar sem manifestar o demônio. Quantas vezes, meus amados, por vontade própria, nós escolhemos sair da presença de Deus para andarmos de mão dada com Satanás? Quantas vezes nós escolhemos parar de colher os frutos do Espírito Santo para estar em meio aos sepulcros? Meu Deus, Essa palavra fala comigo e fala com você, porque foi você que Jesus escolheu para estar aqui nessa noite ouvindo ela. Aquele homem, meus amados, vivia nessa situação. Fala aqui que ali eram 10 cidades, era uma decápolis, e aquele homem era conhecido em toda a região. As pessoas deviam ter medo daquele homem. Eu não me recordo agora qual é o evangelho, mas tem uns evangelhos aqui, eu não sei se foi Lucas, que fala que as pessoas não podiam passar onde aquele homem estava, porque ele atacava as pessoas. As pessoas evitavam a presença daquele homem. Ele já não tinha mais o convívio da sua família, ele morava na rua, morava no sepulcro. A palavra diz que ele vivia atormentado dia e noite. Mas nem toda essa
opressão maligna foi suficiente para impedir ele de ir à presença de Jesus. Essa prisão de Satanás não foi possível prendê-lo de modo que ele não fosse à presença de Jesus. Satanás teve que se curvar e ir à presença de Jesus, se ajoelhar e falar: Filho do Deus Altíssimo, não me perturbe. Ei, glória, aleluia. Se nem Satanás consegue resistir à vontade de Deus, imagina eu e você. E a palavra de Deus vai dizer que quando aquele homem chega na presença de Jesus e se curva e se prostra e adora Cristo Jesus como Filho do Deus Altíssimo, Jesus Cristo chega para ele e fala: quem é você? Meus amados, aquele homem não tinha identidade. As pessoas já não sabiam mais quem era aquele homem. Sabe como ele se apresenta para Jesus? Ele não se apresenta como João, como Marcos ou como José. Ele chega para Jesus e fala assim: nós somos uma legião. Aquele homem, meus amados, já não tinha mais uma identidade. A identidade daquele homem eram os espíritos imundos que habitavam nele. E uma legião, meus amados, na época de Jesus, na época romana, dizia respeito à guarda, ao exército de Roma. Uma legião era aproximadamente 6.000 homens. Olha quantos espíritos existiam naquele homem, atormentando a vida dele, aprisionando a vida dele. E eu te garanto que a vida daquele homem não foi a primeira vez que ele foi atormentado, não foram esses 6.000. Mas sabe aquela história de que um fala, aí conta para o outro, conta para o outro, conta para o outro. Aquela história do telefone sem fio. Pastor, vamos ali, que ali é fácil, a gente entra tranquilo. Um espírito foi falando para o outro: ó, aquele homem lá, ele dá brecha. Se você colocar a tentação, ele não resiste, ele vai cair. Se você der a oportunidade para ele pegar aquilo que não é dele, ele vai pegar, porque ele não resiste. Se você colocar uma mulher bonita na frente dele, ele vai cair, porque ele não consegue resistir a essa tentação. Quantas vezes, meus amados, nós também somos tentados e a gente não consegue resistir? E nessa noite o Espírito Santo está nos confrontando com as nossas fraquezas. O Espírito Santo de Deus está mostrando para nós que nós também somos fracos. Nem sempre aquele a quem Satanás está usando aparenta estar endemoniado. Muitas vezes essas pessoas estão em nosso meio e a gente não percebe. A palavra de Deus nos diz que em meio às ovelhas também tem os lobos. No meio do trigo também tem o joio. E o Espírito Santo me chamou aqui nessa noite e te trouxe aqui também para te confrontar. Mas a história não acaba aí. A palavra vai dizer, meus amados, que quando aqueles espíritos imundos se veem na presença de Jesus Cristo, do Filho do Deus Altíssimo, eles se rendem e pedem misericórdia e pedem para que Jesus não os tirasse daquele país.
e que permitisse que eles saíssem daquele homem e fossem para uma manada de porcos. E Jesus vira para eles e fala: vai. E imediatamente aquele homem é liberto. E a terceira coisa que a gente aprende com isso, meus amados, é que onde Jesus atua, a mudança acontece. Aonde Jesus chega, o mal sai. Aonde Jesus está, o inimigo não pode ficar. Verdade, aleluia. E quando nós nos apresentamos na presença de Jesus, e o Espírito Santo de Deus começa a habitar em nós, mal nenhum pode estar conosco. Ele faz a limpeza completa, ele faz a transformação completa. É impressionante como a transformação que Jesus faz na vida daquele homem. A gente vê o início do texto, um homem atormentado, um homem transtornado, um homem que andava nu, um homem que destruía tudo pela sua frente. E quando Jesus transforma a vida daquele homem, um homem que antes era perturbado, o texto vai dizer que agora ele está tranquilo. Vai dizer que aquele homem está tranquilo, sentado ao lado de Jesus, ouvindo o Mestre falar. Um homem que não tinha controle nenhum, agora está com todo o controle da sua vida. A palavra vai dizer também que aquele homem que antes estava nu, agora ele está vestido. Ele já não é mais uma vergonha para a sociedade. Ele agora age com pudor, com sensatez. Aleluia! Ele é um homem que pensa antes de agir, é um homem justo. A sua postura muda. É um homem que merece novamente o respeito da sociedade. Amém. É um homem que já não pratica mais aquelas coisas que ele antes praticava. É um homem que já não comete mais os erros que antes ele estava envolvido. E a palavra também vai dizer que aquele homem que antes estava louco, agora ele está em perfeito juízo. Quando Jesus transforma a nossa mente, agora passa a ser direcionada pelo Espírito Santo. Quando Jesus transforma a nossa mente, o Espírito Santo é que direciona o nosso pensar, o nosso agir, o nosso falar, o nosso modo de tratar as pessoas. Não tem como você ser alcançado pelo amor de Deus, você ser transformado por Jesus e continuar vivendo da mesma forma que você vivia antes no sepulcro. Sermos alcançados por Jesus nos faz transformar, sermos nova criatura. A palavra de Deus lá em Filipenses 4:8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Quando nós somos transformados pelo Espírito Santo de Deus, essas coisas começam a fazer parte da nossa vida. Amém. São esses sentimentos que passam a habitar o nosso ser. Eu sei, amar o próximo não é fácil. Às vezes nem amar a nós mesmos é fácil. Tem dia que a gente levanta,
você olha no espelho assim e fala assim: rapaz, mas se eu pudesse, eu não vivia comigo. Mas o Espírito Santo nos transforma e nos faz aceitar e entender que Jesus Cristo nos ensinou que devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Amém. E o próximo como a nós mesmos. E a outra coisa, meus amados, que a palavra de Deus aqui nos ensina, que nós vamos trazer para o nosso aprendizado nessa noite, é que muitas vezes os propósitos de Jesus para as nossas vidas são muito maiores do que nós imaginamos. Os propósitos de Deus para as nossas vidas são muito maiores do que aquilo que nós imaginamos. Aquele homem, meus amados, eu fico imaginando que talvez quando ele tivesse ali suas frações de lucidez, a única coisa que ele pensava era se livrar daquela situação, daquele tormento, daquela dor, daquele sofrimento. Mas os propósitos de Deus para a vida dele, desde quando Jesus saiu lá da outra margem da Galileia para vir até Decápolis, para intervir na vida daquele homem, já estavam traçados e seriam muito maiores do que ele poderia almejar. Aquele homem mudou. O coração daquele homem foi transformado. Aquele homem ali naquele lugar, ele nasceu de novo. E aquele homem já não queria viver mais daquela forma que ele estava. Aquele homem agora, ele tinha sede de Jesus. Ele queria conviver com Jesus, ele queria estar ao lado do Mestre, ele queria absorver o conhecimento de Jesus, ele queria estar ao lado daquele que transformou a vida dele. Ele já não queria mais estar nos sepulcros, porque agora ele era vivo, ele não era mais morto, ele tinha vida e vida com abundância. E ele queria estar ao lado daquele que exalava vida. E a gente vai ver que aquele homem, no verso que eu li no início, faz um pedido para Jesus. A palavra de Deus vai dizer que a população, quando chega e vê aquele homem transformado, mas também viu que aqueles porcos tinham sido todos mortos, a população fica preocupada com o prejuízo financeiro que teve, e chega para Jesus e fala assim: ó, isso é perigoso, a gente não te quer aqui, entra no seu barquinho e vai embora. Mas Jesus já tinha cumprido o propósito dele ali naquele lugar, não tinha mais motivo para ele ficar ali não naquele instante. E Jesus acata o pedido do povo de Decápolis e entra no barquinho novamente e vai saindo. E quando Jesus entra no barco, aquele homem que agora tinha sido transformado, que era uma nova vida, chega para Jesus e fala: mestre, por favor, deixa eu ir com o Senhor. Eu não quero mais ficar aqui, eu não quero mais essa vida. Eu quero algo novo. Mas Jesus não só restaurou a vida daquele homem, mas Jesus chega para ele e fala: não. Meus amados, é uma das poucas vezes na palavra de Deus que a gente vê Jesus negando para alguém algo. Eu não me recordo de outra situação em que Jesus tenha transformado a vida de alguém e a pessoa queira seguir Jesus e ele diz não. Muito pelo contrário, algumas pessoas ele chegou e falou para o Senhor: larga tudo e me segue. A pessoa não quis ir, igual o caso do jovem rico. Mas nesse caso, aquele homem chega para Jesus e fala: mestre, eu quero ir, não me deixa aqui desse lado, eu quero ir para lá, eu quero estar contigo, eu quero aprender. E Jesus fala: não, eu não te transformei só para você estar ao meu lado, eu te transformei para você transformar outras pessoas também. Eu te transformei para você restaurar o seu lar com a sua família. Eu te transformei para você restaurar a vida dos seus vizinhos. Eu te transformei para, através da sua vida, você ser bênção aqui nesse lugar. Você não vai com
exatamente assim. Verso 19. Jesus não permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Aleluia! Imagine a cena, meus irmãos. Você tem um parente que há muitos anos está sumido, desaparecido, e você só tem notícias que ele vive nas ruas andando pelado, batendo nos outros, mexendo com droga, está perdido, você já até abriu mão dele. E aí um belo dia você está lá na sua casa bem tranquilo, e quando você olha longe assim, você vê aquele vulto e começa a conhecer, e fala assim: mas não é fulano? Está limpinho, está vestido, não parece que está atormentado. E quando aquela pessoa chega perto de você, ela se mostra que está totalmente transformada e conta o quanto Jesus Cristo transformou a vida dela. Foi isso que aconteceu na vida daquele homem. O propósito de Jesus na vida daquele homem, meus amados, era muito maior do que libertar aquele homem. Jesus, através da vida dele, queria libertar toda a Decápolis. Aquele homem restaurou a liberdade dele. Aquele homem restaurou a família dele. E aquele homem levou a cidade dele, toda a circunvizinhança, a palavra de Jesus. Tanto é que, se a gente for continuar lendo aqui, a gente vai chegar aqui no versículo aqui da multiplicação, a primeira multiplicação dos pães. E aí em João capítulo 6 vai dizer assim: algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, e a grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próximo às festas das Páscoas. No capítulo 7, no verso 31 de João também, a palavra vai dizer que Jesus novamente volta a Decápolis e ele é recebido por uma multidão. Vocês se lembram que a população daquela cidade, quando Jesus esteve ali a primeira vez, expulsou ele, pediu para ele ir embora? Quem evangelizou essa população para que quando Jesus voltasse tivesse uma multidão aguardando ele? Foi aquele mesmo homem que vivia nu, que vivia atormentado, que vivia dando trabalho para a população, que levou a população à mudança de vida que Jesus tinha feito na vida dele. Foi aquele mesmo homem que a população tinha medo de encontrar porque era agressivo, que levou o amor de Jesus Cristo àquelas vidas, de tal forma que aquela cidade foi transformada, ao ponto de quando Jesus chegar ali, ter uma multidão aguardando ele para ouvir ele falar. E a palavra de Deus vai dizer que aquela população ficou aos pés de Jesus na multiplicação dos pães por 3 dias, ouvindo ele, incessantemente, sem sair de perto. E tudo isso aconteceu porque o propósito de Jesus se cumpriu na vida daquele homem atormentado por espíritos imundos. O que o Espírito Santo está nos ensinando nessa noite, meus amados, é que nós temos 2 formas de agir na presença de Deus, quando Ele quer agir na nossa vida.
Ou nós nos prostramos, o adoramos e aceitamos o propósito dele nas nossas vidas. Ou nós vamos sofrer, mas vamos ter que aceitar da mesma forma o propósito dele se cumprir nas nossas vidas. Porque o propósito de Deus para as nossas vidas não pode ser frustrado. A vontade de Deus para as nossas vidas, ela não pode se frustrar, porque a vontade de Deus é soberana em nossas vidas. Eu estava lendo lá em casa hoje e eu me deparei com um versículo muito conhecido. Já estou concluindo. Salmo de número 30, verso 5 nos diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Só você e o Espírito Santo de Deus sabem as batalhas que você luta. Só você e o Espírito Santo de Deus sabem quantas lágrimas já rolaram no seu rosto. Mas o que o Espírito Santo está te dizendo nessa noite é que hoje é o dia de você resolver esse problema com Ele. Hoje é o dia de você se prostrar na presença dEle e falar: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, tem misericórdia de mim. Certa vez, Martin Luther King disse assim: hoje é sempre o dia certo de fazer as coisas certas da maneira certa. Amanhã pode ser tarde. O dia é hoje, meu amor. O momento é agora. A hora de você buscar a presença de Deus e pedir a intervenção do Espírito Santo na sua vida é agora. É isso. As suas dores, o seu sofrimento, Ele está pronto para te auxiliar nesse momento. Mas você tem que se prostrar na presença dEle e pedir para que Ele faça na sua vida a mesma coisa que Ele fez na vida daquele homem. Jesus chegou na vida daquele homem e Ele mudou a vida dele completamente. Ele trouxe a cura, Ele trouxe o perdão, Ele trouxe a salvação para a vida daquele homem. E é isso que Ele está te oferecendo aqui nessa noite. A cura para a sua dor espiritual, o perdão dos nossos pecados e a salvação com a vida eterna. É isso que Jesus está te oferecendo nessa noite.